Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao primeiro colóquio internacional África-Brasil sobre inteligência artificial em perspectiva filosófica e o segundo colóquio internacional IA, Desafios Filosóficos. Eu sou o Lucas Vieira, sou pesquisador vinculado aqui ao PPG-Fil e vou mediar essa mesa hoje. Temos aqui uma mesa, então, composta pelo Christian Arão. O Christian é doutor em filosofia pela Universidade Federal da Bahia, com pós-doutorado no projeto Inteligência Artificial, Desafios Filosóficos, do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, e autor do livro IA, Entre Fantasmas e Monstros, e professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O livro é esse aqui, está à venda lá fora também. A fala do Christian é intitulado A Inteligência Artificial vai roubar meu emprego? Considerações sobre os impactos da IA no mercado de trabalho. Também temos aqui os professores Évariste Dupont-Boboto, da República do Congo, e o professor Évariste é professor titular de filosofia desde 2021, especialista em lógica e filosofia da linguagem, autor de diversos livros e artigos, ex-coordenador na formação doutoral em filosofia, é atualmente decano da Faculdade de Letras, Artes e Ciências da Universidade Mariam Ngabe, no Congo. O professor Évariste vai apresentar uma fala intitulada Quanto vale a existência hoje diante da inteligência artificial? Por fim, temos aqui também o professor Auguste Nocinsa, também da República do Congo. O professor Auguste é professor de filosofia da Universidade Mariam Ngabe, da República do Congo. Possui habilitação para orientar pesquisa da Universidade de Montpellier, na França, e é pesquisador associado no Laboratório de Antropologia Política. É também presidente do Conselho Científico da Sociedade Congolesa de Filosofia, SOFIA, e coordenador do programa de pós-graduação do Departamento de Filosofia. Nós temos 2 horas aqui de debate pela frente. Bem, sem mais, passo a palavra então ao professor Christian Arão. Muito boa tarde a todas e todos. É um prazer e uma honra estar aqui, sobretudo nessa mesa, com pessoas tão qualificadas e nesse evento. Além de agradecer a presença, queria também parabenizar a organização, sobretudo o nosso querido Philippe Lacour, que, como eu comentei com ele ontem, ele nesse evento, ele mesmo bate escanteio, ele mesmo cabeceia, ele mesmo faz o gol. E, obviamente, está de parabéns pela organização. Peço desculpas ao pessoal ali da tradução por eu não ter deixado uma cópia impressa do texto que eu vou ler, porque eu não vou ler um texto, né? Então, por isso que não tem. Mas eu asseguro que não vão ter muita dificuldade para traduzir, visto que eu tenho treinado uma prosódia mais pausada ultimamente. Comentei isso com os colegas ontem. Faz parte da minha evolução acadêmica, treinar a prosódia enquanto falo. Então, acho que não será uma questão, tá? Dito isso, começo a minha apresentação. O ponto que move esse trabalho aqui é uma questão: a inteligência artificial vai roubar meu emprego? Essa pergunta que surgiu muito ultimamente, já há alguns anos, quando surgem tecnologias como o ChatGPT e algumas outras inteligências artificiais, e o medo, então, da substituição do trabalho humano pela IA. Eu analiso essa questão no meu livro, que o camarada aqui já anunciou, esse livro aqui, IA, Entre Fantasmas e Monstros. Tem um capítulo que justamente aborda essa questão, mas aqui eu vou além, tá? Eu vou trazer algumas considerações também, algumas coisas que eu vou falar que está nesse livro, outras não. São, então, músicas inéditas que eu vou estar tocando para vocês aqui, tá? Em primeira mão, algumas considerações de minha pesquisa já após esse livro. Esse livro é o resultado de minha pesquisa de pós-doutorado, feito aqui na universidade, justamente com esse grupo, né, que fez o projeto Inteligência Artificial, Desafios Filosóficos, que eu fico muito contente de ter participado e estar voltando aqui agora para esse evento. Me sinto como estar voltando a casa, tá? Estou muito feliz de estar aqui na UNB, nesse período que fiz esse pós-doutorado, que foi tão bacana. Dito isso, IA vai roubar meu emprego ou não vai roubar meu emprego? Essa pergunta, ela não é exatamente nova. A cada nova geração da tecnologia, a cada nova ferramenta de automação,
essa questão aparece, tá? Então, esse medo aí, ele é desde o TA mecânico até agora os novos robôs. Então, a cada nova inovação aí, a energia elétrica, a telefonia, a internet, havia esse medo. E parece que a sociedade conseguiu se estabilizar, se estabelecer e não fazer com que houvesse uma crise estrutural de desemprego. Então, poderia acabar aqui minha apresentação, dizer não, isso sempre teve essa questão, nunca foi um problema, mas não, né? O que é que tem de diferente? Então, essa tecnologia que a gente chama de inteligência artificial, ela possui algumas especificidades, que eu vou comentar algumas dessas especificidades ao longo dessa apresentação e mostrar que ela demanda uma análise específica, demanda que a gente pense suas especificidades e demanda que a gente analise o que está acontecendo hoje. Ou seja, hoje, em 2025, a gente já tem ferramentas para olhar o passado, inclusive, tá? A gente já tem dado para entender como essas tecnologias de LLM, grandes modelos de linguagem, têm impactado o mercado de trabalho. Já não é mais tanto uma questão de futuro do que pode ser, mas de como está acontecendo e como já aconteceu, desde a popularização do ChatGPT até hoje. Farei algumas considerações sobre isso na minha apresentação, tá? Então, a primeira diferença que a gente tem que ter em mente para pensar o impacto da IA no mercado de trabalho é pensar que os processos de automação anteriores substituíam tarefas muito específicas. Então, você tinha ali uma espécie de braço mecânico que funcionava na indústria automobilística. Você tem a possibilidade da pessoa não precisar de um assessorista no elevador. Inovações específicas, tá? A diferença é que a inteligência artificial ela tem um alcance transversal. O que é que isso significa? Significa que muitas áreas de trabalho, ousaria dizer, inclusive, quase todas as áreas de trabalho, são impactadas pela automação da inteligência artificial como conhecemos. Tá? Desde profissões de baixa especialização, como caixa de supermercado, até profissões de alta especialização. Advogados, engenheiros, médicos. Tá? IA lê exames, faz diagnósticos, já num nível que preocupa muitos médicos. No último médico que eu fui, ele comentou que o colega dele, que é radiologista, está preocupadíssimo. E eu respondi para o meu médico, e tem que estar mesmo, tem que estar preocupado, está certo, tem que estar preocupado. Então, advogado... IAs já leem processos e fazem parecer melhor do que advogados. Tá? Se você entrar na justiça hoje contra qualquer pessoa, não se engane. Quem lê o que você vai entrar na justiça é uma IA. Depois essa IA vai ser lida por um estagiário, talvez depois por o juiz, talvez, tá? Às vezes o juiz só pega o parecer dado pela IA mesmo. Então, estou falando de profissões respeitadíssimas. Medicina, direito, tá? Programação. Programação é uma coisa interessante, porque são os próprios programadores que criam a ferramenta que tornará o trabalho deles obsoleto. Se não tem uma ironia fina nisso, né? Programação aí. Inclusive, a maior parte dos investimentos é justamente em programação. O ChatGPT tem uma parte específica dele ali para auxiliar na programação. Você tem ferramentas como o Copilot e etc., que tornarão, dentro em breve, seja possível, você fazer serviços sofisticados de programação sem saber programar. Dentro em breve. Porque no presente você já pode criar um aplicativo sem saber programar. Claro, se for um aplicativo simples, um site simples, é completamente possível hoje. Tá? Então, é isso que já tem
que já está acontecendo, que já está impactando o mercado de trabalho. A máquina, antigamente, que substituía os trabalhos mais braçais e físicos, hoje é mais fácil para a máquina substituir esse trabalho, tanto quanto intelectual, né? Um trabalho de reconhecimento de imagem, de escrita, de análise, de conta, de programação, de tradução. Essas coisas que não envolvem trabalho braçal, é aí que o impacto da IA está maior. E vou trazer números sobre isso mais adiante na apresentação. Só estou aqui introduzindo, mostrando o terreno do problema que a gente está lidando, tá? Bom, há então uma aposta muito grande na inteligência artificial e uma aposta que ela pode nos substituir por diversos motivos. Um deles é que a inteligência artificial supostamente poderia trabalhar melhor que a gente, porque ela é neutra. Todos nós sabemos que a inteligência artificial é neutra, né? Claro que não. Mas acreditamos que ela é neutra. Essa é a questão. A gente acredita que a IA é neutra porque a gente acredita que a matemática é exata. E eu não sei se vocês sabem, mas a matemática não é exata. A matemática é exata somente no momento em que ela é matemática pura. Qualquer aplicação que a gente faz da matemática, ela perde esse caráter objetivo e exato. Não que não tenha objetividade, é claro, nem que não tenha nem algum grau de exatidão. Mas não essa exatidão e essa objetividade sagrada que a gente busca. Como o pessoal da estatística fala, a estatística é a gente torcer um número até ele dizer o que a gente quer. E a inteligência artificial, o que é, basicamente, uma abordagem probabilística da estatística. Tá? Então, nós temos essa crença na IA, nós temos um projeto de sociedade, portanto, em que a gente acha que a inteligência artificial pode resolver os nossos problemas. E essa crença na IA, aí é uma coisa interessante, ela faz parte, inclusive, da produção. Porque quem faz IA pode até fazer bem. As empresas que fazem inteligência artificial podem até fazer isso de uma forma boa. Mas tem uma coisa que eles fazem melhor do que fazer IA, que é fazer propaganda. Isso eles fazem, que é de uma forma espetacular. Propaganda eles fazem bem. Então, pessoas como Sam Altman, da OpenAI, ou o Elon Musk, a narrativa que eles escrevem sobre si próprios é como se eles fossem o próprio Dr. Victor Frankenstein criando vida. A narrativa deles é essa: eu estou criando vida aqui. Olha o que eu estou fazendo, olha como isso é importante. E até a narrativa que envolve um certo temor da IA vem para corroborar essa ideia de que a IA é algo super efetivo, super inteligente, milagroso, místico, mágico. Não sei se vocês lembram, mas o Elon Musk, há um tempo atrás, foi quem animou um grupo de pessoas a assinarem uma carta que era para pedir a pausa na inteligência artificial por medo dos efeitos, né, de que essa máquina pudesse sair do controle humano, coisa que o valha. O que acontece disso? Qual a possibilidade disso? Atualmente nenhuma. Mas qual é a serventia desse discurso? É alimentar essa mística de que a inteligência artificial é algo milagroso, divino. Daí o título do meu livro, IA entre Fantasmas e Monstros. Eu exploro essa analogia com essa coisa da ficção científica e da literatura de horror, justamente para explicar que essa tecnologia é pensada dessa forma e a gente precisa, no primeiro momento, desmistificar esse caráter misterioso, mágico dessa tecnologia. Né? Então, por isso que eu apelo para essa coisa um tanto quanto literatura de horror e que eu perdi uma oportunidade de fazer uma promoção no Halloween agora, de vender meu livro, né? Mas zero de tino comercial.
perdi essa oportunidade. Enfim, então há essa mística, há essa mágica, né? Como se a IA funcionasse perfeitamente, como se ela fosse resolver todos os nossos problemas. Mas na vida real mesmo, o que é que ela tem apresentado para a gente? Primeiro, a gente tem que entender que, embora ela funcione em certos contextos e nos auxilie em várias necessidades de nossa vida, ela erra muito, tá? Ela é recheada de alucinações, vieses, imprecisões, trabalho humano escondido, tá? Ela funciona muito bem em contextos fechados. Ela funciona muito bem se todos os dados estão dados, mas lidar com o imprevisível é meio complicado ainda hoje. Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, a Amazon fez um mercado, que seria um mercado sem nenhum tipo de caixa. Você pegava ali o que você queria na prateleira e uma série de câmeras e sensores debitaria automaticamente na sua conta e você, beleza, sem fila, sem caixa, que maravilha. Qual foi a surpresa de que descobriu-se depois de que aquilo só funcionava porque tinha uma série de trabalhadores indianos que passavam horas a fio revendo as câmeras e analisando os dados para fazer com que aquele sistema funcionasse. Daí veio uma piada maravilhosa, que na verdade, significa indiano anônimo. Um indiano anônimo trabalhando, né? Esse trabalho que um par de pesquisadores, Mary Gray e Siddhartha Suri, chamam de trabalho fantasma. Esse trabalho que é escondido e que sustenta essa máquina. Isso aí tem uma série de outros exemplos de como essa tecnologia demanda desse trabalho humano. Então não tem essa. Então, é por esse motivo que o Matteo Pasquinelli vai dizer que a inteligência artificial ainda hoje é um turco mecânico. Turco mecânico é a primeira máquina da história a jogar xadrez, mas que não jogava xadrez coisa nenhuma. Tá? Turco mecânico é porque era um boneco vestido de turco e que, na teoria, mexia as peças do tabuleiro de forma automática. Descobriu-se depois que, na verdade, ficava um enxadrista dentro da traquitana ali, que operava as peças de forma que não dava para perceber que era uma pessoa. Tá? Então, isso aqui eu estou falando de uma tecnologia contemporânea que parece que é muito autônoma, que parece que toma decisões por conta própria, mas que de algum modo ainda é um turco mecânico. Eu não sei se concordo tanto com essa definição de Pasquinelli, eu acho que não é para tanto, não é exatamente um turco mecânico, mas o que a gente chama de inteligência artificial. É um trabalho humano razoavelmente automatizado. Tá? Razoavelmente por quê? Porque ainda tem muito trabalho humano. Ele não é só trabalho morto, dentro do léxico marxista, né? Ainda é muito trabalho vivo, de fato. Demanda muito trabalhador, trabalhador mal pago, trabalhador explorado, trabalhador escondido, trabalho fantasma. Tá? Isso é também abordado por Davidson no livro Colonialismo Digital e também, de algum modo, pela Nanja Nayabola, é uma queniana que escreveu o livro Digital Democracy, tá? Que vão abordar essas questões dos vieses e desse caráter da inteligência artificial. Tá? Então, o que parece que é mágico, o que parece que é místico, na verdade, só esconde um trabalho humano mal pago, precarizado, escondido, etc. Tá? Então, a gente já começa a entender, começa a responder a pergunta que eu fiz no começo da apresentação, se a IA vai roubar o emprego? Talvez, mas tem algo mais complexo que isso. Ela não substitui só exatamente o trabalho. Ela transforma o trabalho, absorve o trabalho humano. Cria trabalhos também, como esses trabalhos que os indianos fazem, mas um trabalho precarizado,
um trabalho subvalorizado, um trabalho fantasma. É por esse motivo que tem um outro par de autores, que é o Hamid Ekbia, um iraniano americano, e a Boni Nardi, escreveram um livro que chama Heteromation. Heteromação. Então, heteromação como antítese de automação. Então, o que eles vão dizer é que, na verdade, nem é tanto, a questão nem é tanto a automação, mas a heteromação feita nesses trabalhos escondidos que sustentam essa tecnologia, que sustentam esse véu de Maia que oferece essa autonomia para essa tecnologia. Tá? E isso faz, portanto, com que a máquina não só ocupe os postos de trabalho, mas como, e aí vem uma parte interessante, tá? Acentue a servidão do ser humano à máquina. O trabalho do ser humano passa a ser cada vez mais alimentar a máquina, servir a máquina, ajudar a máquina, corrigir a máquina. A máquina é o sujeito, o ser humano é o objeto. Mas isso não é nenhuma novidade da história da humanidade, tá? Livro 1 do Capital, capítulo Maquinaria em Grande Indústria. Karl Marx já falava que, com a grande indústria, a mudança é justamente a coisificação do ser humano e a máquina pensada como sujeito. Portanto, essa inversão, que Marx vai chamar de inversão fetichista, não é invenção da IA, mas é um agravamento desse processo que surge lá na primeira Revolução Industrial, que surge justamente com... Então, a inteligência artificial, ela não é um raio num dia de sol, não é uma grande surpresa, mas é o reflexo, é o resultado de um processo de evolução tecnológica e epistemológica. É filha dileta da modernidade. A inteligência artificial é filha dileta do projeto de esclarecimento. Tá? Então, isso já estava sendo acusado por Marx. Essa inversão em que Marx vai dizer que o ser humano é meramente um apêndice da máquina. Um apêndice. A máquina é o sujeito. O ser humano simplesmente ajuda a máquina. Tá? É essa coisa, então, dessa inversão fetichista que a IA, hoje na quarta revolução industrial, acentua. Não cria nada, acentua. Responde a um desenvolvimento do capitalismo. É aí que está o negócio. E esse processo, portanto, de coisificação do ser humano. Essa coisificação do ser humano, ou seja, o ser humano é uma parte na engrenagem ali do negócio, tá? Isso vai... Marx escreve isso no século XIX. Marcuse escreve em 55 O Homem Unidimensional. E ele vai falar algo bastante interessante quando ele pensa esse processo de alienação, de coisificação. Ele vai dizer que há um fenômeno de obediência em que nós aprendemos a obedecer uma espécie de fatualidade. Ou seja, as coisas são assim porque são, cabe a nós obedecer. As coisas são porque são. Não pensa muito, não. É isso. Então a gente passa a o que Marcuse chama de racionalidade tecnológica, o nosso contato com a máquina. Perceba, anos 50, tá? Não é essa máquina que conhecemos. Mas a lógica fundamental ainda é a mesma, tá? E nosso contato com a máquina, a gente entende que aprender é obedecer. E que obedecer é a melhor forma de ser eficiente. Eficiência é obediência. Quer fazer algo melhor? Obedeça. Tá? Essa é a cultura de que Marcuse chama de racionalidade tecnológica e que hoje a gente chama de racionalidade algorítmica. É pensar como um algoritmo. E aí eu vou fazer uma breve digressão, tomara que dê tempo, retomando a fala que me antecedeu, que eu fiz uma provocação e fui até um tanto deseducado
que fiz a provocação e saí. Mas tive que sair, que era para almoçar, para dar tempo de voltar, tá? Mas questionei a ideia de que a IA não é nem inteligente nem artificial. E o meu questionamento é, ora, o que é que a gente chama de inteligência? A gente acha que um aluno inteligente é aquele aluno que sabe matemática, que resolve bem equações. Isso é inteligência? Um colega meu da universidade que trabalho, eu trabalho numa universidade, no departamento de engenharia, tá? E esse colega meu estava dando ali uma matéria e a prova era sobre, a questão da prova sobre quantos metros devia se plantar o café. O aluno fez a conta e deu um resultado. Só que o resultado era um número negativo. E o aluno foi reclamar porque ele não ganhou nenhum ponto. Mas, professor, eu só errei o sinal. E ele falou, não, você não entendeu o que você está fazendo. Como é que você vai plantar café embaixo do chão? Dentro da água, como é que você vai fazer isso? Então, essa racionalidade algorítmica até consegue desenvolver a conta, mas não sabe o que está fazendo. Então, quando a gente diz a máquina não sabe o que está... Ela calcula, mas não sabe o que está calculando. Ah, é? Nós também. Nós também. Essa acusação que é feita por Paulo Freire, não é isso? Não é próximo do que Paulo Freire chama de educação bancária? É isso, tá? Então, nós servimos a factualidade, servimos a máquina. E servir ao algoritmo é mais fácil do que servir uma pessoa, tá? É mais fácil obedecer um algoritmo do que obedecer uma pessoa. Obedecer um algoritmo parece que você está obedecendo as coisas como elas são. Então há essa máscara aí, né? Que favorece então, isso que é chamado de Taylorismo digital. Taylorismo digital, que é essa coisa de a gente servir os protocolos. Então, a linguagem mais avançada no trabalho hoje, né, no mercado de trabalho, metodologias ágeis, scripts, boas práticas, não sei se estão familiarizados. Essas expressões muito envolto no trabalho de tecnologia e que, no fundo, elas são simplesmente formas de dizer que o seu trabalho, você deve seguir somente um tipo de padrão, então você não tem espaço para individualidade, para que, se você for substituído, não tenha problema, para acentuar isso que Marx já falava, dessa coisa do ser humano ser uma peça, né? Tá bom. Então, me encaminhando para o final, eu fiz essas coisas, essas relações sobre o trabalho, essa coisa, inclusive, pensar essa precarização, essa submissão ao protocolo, é bem desenvolvida no livro de Ricardo Antunes, que chama Icebergs à Deriva. Ele organizou, na verdade, né? Tem vários pesquisadores que contribuíram nesse livro, Icebergs à Deriva, que fala justamente sobre esse trabalho, sob esse contexto. Tá? Ok, chegando na finalização, e o trabalho hoje, então? A IA vai roubar o nosso trabalho? Então, tem uma pesquisa que saiu recente, há poucos meses, que chama Canários na Mina de Carvão. Professores de Stanford, eles conseguiram concluir que a inteligência artificial já reduziram em 13% o número de empregos. Sobretudo empregos que a gente chama de empregos iniciais, emprego júnior, né? Que seria emprego de pessoas recém-formadas. Isso quer dizer que as pessoas não estão contratando, ou estão contratando menos pessoas recém-formadas, porque estão usando inteligência artificial. E o nome do artigo é Canário na Mina de Carvão. Né? O canário é usado na mina de carvão para ver se aquela mina de carvão é habitável para ser humano. Né? Então, canário é usado ali para ver se está tudo certo. Então é isso, né? Esse primeiro trabalho, o trabalho júnior, o trabalho de recém-formado, é o canário. E está mostrando que tem funcionado. Está funcionando. Então a intenção é, quanto mais essas tecnologias se tornam mais complexas, pode não só substituir profissionais júniores, mas plenos, sênios, etc. E isso demanda uma corrida absurda.
econômica, financeira, no nível que hoje se diz que é uma bolha da inteligência artificial. Uma bolha em que sentido? Tem um economista chamado Jason Furman, ele diz que 92% do crescimento do PIB dos Estados Unidos no primeiro semestre desse ano foi impulsionado por investimentos em IA, ou correlatos, né? Data centers, etc. 92%. O que é que isso quer dizer? Que quase todos os ovos na mesma cesta, tá? Então, você tem empresas como a NVIDIA e a Palantir, que tem um valor de mercado, olha só, chama price to sale. Essa métrica é o seguinte, o quanto essa empresa lucrou no ano e o quanto ela está valendo no mercado. Essa relação com a NVIDIA é de 20 vezes mais. NVIDIA é quem faz os chips que são necessários para os data centers. E uma outra empresa, Palantir, é uma empresa de IA envolvido com questões de segurança, de guerra, inclusive que está em Israel agora, responsável por esse massacre. Ela tem um valor de 100 vezes mais. 100 vezes. A título de comparação, a Pfizer, farmacêutica, é 2,42. A ExxonMobil, petróleo, 2. Saudi Aramco, uma das empresas mais valiosas do mundo, também de petróleo, 2,88. Pegaram a visão? 2, 4. Aí quando entra em IA, 20 vezes mais, 100 vezes mais. A questão é, isso se sustenta? Tem uma outra pergunta, depende. Então, o que essa galera está esperando com tanto investimento é que isso, de fato, vá transformar completamente o mercado de trabalho e, de fato, a inteligência artificial vai tomar muitos empregos, ou haverá uma bolha financeira cujo estrago nós não conseguimos saber quais serão. Mas o ponto é que Marx, mais uma vez, no Capital no século XIX, ele já dizia para a gente que o sonho do capitalista é transformar os aparelhos de carne, portanto nós, em aparelhos de ferro. Hoje, o processo continua, só que não é mais transformar em aparelho de ferro, mas em aparelho de silício e algoritmo. É isso que o capital hoje quer fazer com esse investimento vultuoso em IA. É realizar esse sonho que começou no século XIX, que não conseguiu se resolver e que está acontecendo. Então, respondendo à pergunta que eu mesmo fiz, se a IA vai roubar o nosso emprego, obviamente, não temos como ter uma resposta, mas eu posso dizer para vocês que o capital, os grandes investidores, estão muito crentes que sim, estão investindo muito dinheiro nisso, com que o trabalho humano seja algo que vai ficar servindo a máquina. O que é que disso vai acontecer? Quais crises sociais virão daí? O futuro nos dirá. Gente, muito obrigado, é isso. Obrigado, Christian. Antes de passar a palavra para o professor Evariste, eu queria dizer que as próximas 2 falas serão feitas em francês, então quem quiser tem um aparelho de tradução simultânea, está disponível lá fora. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Avant de commencer mon exposé, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque et particulièrement le professeur Philippe Lacour, un ami de très longue date, qui me fait découvrir aujourd'hui l'Université de Brasilia. L'exposé de cet après-midi, je l'ai intitulé « Que vaut l'existence aujourd'hui face à l'intelligence artificielle ?» Inteligência artificial. Então, no meu resumo, eu falava sobre a evolução da humanidade, desde as suas origens, e isso
com uma velocidade exponencial. Isso com as novas tecnologias da informação, por um lado, e também com os avanços significativos da inteligência artificial. E todos esses desenvolvimentos nos fazem pensar sobre novas pistas de reflexão sobre o que é o homem hoje ou o que ele se tornará amanhã, ou seja, seu futuro, seu devir. O nosso problema, portanto, consiste em questionar o que significa ser humano atualmente, diante desses avanços espetaculares da ciência, por meio de novas ferramentas de conhecimento, como a inteligência artificial. A humanidade poderia ser reduzida a tudo que a ciência nos propõe atualmente? Ou deveria se contentar com isso? A partir dessas questões, nós propomos 3 eixos de reflexão. O primeiro eixo nos conduz à digitalização, o segundo nos fala sobre a relação entre humanidade e inteligência artificial e, finalmente, eu trago uma questão sobre o futuro da humanidade, do humano. Então, com relação ao primeiro ponto, humanidade e digitalização, nós constatamos que o nosso século é aquele das mutações, das revoluções e de mudanças multiformes, e isso ligados à natureza humana. Pois, desde sempre, o ser humano, contrariamente ao animal, aspira sempre a melhorar suas condições de vida e também a sua performance, seu desempenho. O que leva irremediavelmente a uma mudança em sua natureza. Hoje, tudo acontece como se o ser humano não pudesse mais viver sem utilizar as novas tecnologias da informação e da comunicação. Portanto, existir seria sinônimo de ser digitalizado. Como geralmente o professor, meu caro mestre Boao, diz, parece que ninguém mais pode viver sem isso. Ninguém mais pode viver sem um chip. Todo mundo precisa, hoje no século XXI, precisa de um chip, precisa ser digital. Além da questão da digitalização, o homem desenvolve várias teorias, várias correntes de pensamento, dentre as quais o transhumanismo, que propõe fortalecer o humano para se liberar da teoria genética, da mortalidade, dos limites, para que assim ele possa se modificar enquanto homem e também com relação às suas condições biológicas. Seria um projeto de reinvenção do homem, sua melhoria para que ele pudesse transcender a espécie humana. Julian Huxley diz, inclusive, que a espécie humana pode, se assim desejar, transcender inteiramente como humanidade. Talvez o termo transhumanismo seja conveniente, ou seja, o homem vai para além de si mesmo para descobrir novas potencialidades de e para a sua própria natureza. A partir da mesma ótica, Luc Ferry, ele faz uso dos NTIC nas ciências biomédicas para melhorar nossas capacidades cognitivas, físicas, nossa saúde e também a duração das nossas vidas, mesmo se isso fosse
o que nos levasse a nos tornar seres de uma nova espécie. E é por isso que ele estima que o transhumanismo é um vasto projeto de melhoria da humanidade atual, e isso em todos os níveis: físico, intelectual, emocional, e isso graças ao progresso das ciências. E nós podemos observar que o que Luc Ferry disse é que tudo isso seria através dessas novas ferramentas de conhecimento, dos TICs e também da inteligência artificial. A partir do transhumanismo, vemos nascer o pós-humanismo, que distingue a espécie humana atual da que está por vir com a chegada dos novos pós-humanos, totalmente diferentes dos primeiros, que não teriam necessidade do corpo biológico para viver. Pois nessa nova era pós-humana, a consciência e as emoções serão descarregadas em máquinas que não mais ficam estragadas, se destroem. Vemos que Ray Kurzweil projeta a chegada dessa singularidade com uma previsão para os anos 2031 a 2045. E Luc Ferry pensa que essa singularidade remete à ideia que, a partir de um certo ponto da evolução da robótica e da inteligência artificial, os humanos serão totalmente substituídos por máquinas autônomas, ou melhor dizendo, pelo aparecimento de uma consciência e de uma inteligência global, milhões de vezes superior às do humano atual. Com relação ao segundo ponto, humanidade e inteligência artificial. Quando nos inspiramos nos trabalhos de John McCarthy, de Marvin Minsky, de Nathaniel Rochester e Claude Shannon, podemos observar que a inteligência artificial reúne um conjunto de técnicas que permitem reproduzir todas ou partes das características da inteligência humana através de uma máquina. Busca reproduzir as aptidões humanas através de máquinas que seriam como humanos em sua forma de agir. Compreendemos bem que a inteligência artificial é simplesmente uma reprodução da inteligência humana, biológica. E é por essa razão que Luc Julia pensa que a inteligência artificial não existe. O que existiria seria uma inteligência aumentada, que é reproduzida pelos algoritmos. De fato, a inteligência aumentada seria, então, uma melhora das nossas condições de vida, ou seja, melhorar o cotidiano da humanidade seria para Nick Bostrom, seria realmente
o que ele busca, é a razão de exercer essa profissão. Ele diz que sempre quis fazer ciência para melhorar a vida das pessoas. Portanto, seria a implementação de novas tecnologias a serviço do humano para simplificar determinadas tarefas para eles, os humanos. Então, vemos que cada vez mais o humano desaparece em proveito das máquinas. A sociedade atual, com a lógica transhumanista, é predominada por valores liberais que esquecem da dimensão coletiva que caracteriza o progresso. Para os transhumanistas, o progresso é um progresso individual. O transhumanismo se distanciou em certo nível do humanismo das luzes, uma vez que busca a criação de uma nova espécie e que se fundamenta no liberalismo e no individualismo. Por isso, ele pode ser qualificado de anti-humanismo. Então, é isso o que eu tenho a dizer sobre esse segundo ponto. E agora, vamos falar sobre o devir da humanidade. Se o transhumanismo é visto como uma busca pela imortalidade, o desejo de dominar sobre a natureza através da técnica e do aperfeiçoamento do humano, através do desenvolvimento das ciências e das artes, o problema que temos é sobre o futuro do humano, a partir do transpós-humanismo. Podemos melhorar o humano continuando sendo a ser nós mesmos? Se esse movimento passa por uma transcendência, isso quer dizer que devemos nos perguntar o que queremos ultrapassar, o que queremos transcender de fato. Os transhumanistas respondem com honestidade. É a natureza humana que precisa ser ultrapassada, ou seja, você precisa ultrapassar todas as dificuldades da condição humana para aliviar a vida do homem. Podemos dizer, assim, que o transhumanismo é uma esperança para a humanidade. E aí podemos compreender o que é necessário para tornar o homem melhor, ou seja, dotá-lo de capacidades que lhe permitam transcender toda a realidade e assim ele possa realizar plenamente a sua vida, para que ele realmente possa exercer todas as capacidades que tem a partir de sua natureza. Então, entendam como é possível compreender o transhumanismo a partir da contemporaneidade. E, dessa forma, nós podemos pensar que, tentando talvez mudar o paradigma tradicional da medicina, ou seja, melhorar, aumentar esse ser humano, nós acabamos por passar de um modelo terapêutico para o da melhoria, do aumento, o objetivo sendo, portanto, de chegar ao desaparecimento das doenças e até da morte. Quando isso acontecesse, a humanidade entraria em uma era superior, uma era onde o homem poderia voluntariamente se tornar o que ele gostaria de ser. É isso o que defende Nick Bostrom quando escreve: um dia vai chegar onde a possibilidade nos será oferecida para que aumentemos as nossas capacidades intelectuais, físicas, emocionais e espirituais para além do que aparece como sendo possibilidades atuais. Vamos sair da infância da humanidade para entrar em uma era pós-humana. Torna-se evidente que o que sonhamos não é alcançável ainda, mas brevemente o será. Agora, como isso será possível? Vemos que, obviamente,
será graças às nanotecnologias, às biotecnologias, à informática e ao cognitivismo, à inteligência artificial, que os transhumanistas pensam que poderão fazer com que o homem saia da sua condição natural. Para concluir, o que podemos reter dessa fala é que a humanidade tem sido atravessada por perturbações ligadas aos avanços tecnológicos e à inteligência artificial. Se o homem não tem como ficar sem essas maravilhas tecnológicas, é importante pensar que ele está frente a dois tipos de transhumanismo, estreitamente ligados por suas dimensões trans e pós. Se o transhumanismo aparece como um percurso, uma trajetória, o pós-humanismo se projeta como um objetivo final. Então, para os estudiosos e para os que entendem esse transhumanismo e a inteligência artificial, é importante entender as coisas sobre dois ângulos. De um lado, uma continuação do humanismo das luzes, ou seja, a melhoria da espécie humana, sempre considerando bem a questão do funcionamento biológico do homem. A partir desse ângulo, esse aumento não sugeriria necessariamente a mudança do seu substrato, mas sim um aumento a partir do que já existe e, consequentemente, um não distanciamento do biológico. Por outro lado, a inteligência artificial tem se distanciado das ideologias fundamentais do iluminismo das luzes através da IA. O transhumanismo acredita na passagem de um estado biológico a um estado pós-biológico. Então, os transhumanistas pensam que podem criar uma nova espécie que, através da sua forma de pensar e de suas capacidades físicas, será mais adaptável que o humano biológico. Essa é a minha conferência, em sua essência. Eu tinha previsto 15 minutos para ela, então, mesmo que tenha me dado mais tempo, aqui está a minha conferência. Obrigada. Esse tempo será muito bem usado no debate. Então, bem, agora sim, ótimo. Então, passo a palavra ao professor Augusto Nossinsa. A palavra é para você. Allô, je remercie infiniment. Eu quero agradecer muito ao moderador que me passou a palavra. Eu também quero agradecer muito ao nosso colega e amigo Philippe Lacour, que me trouxe a essa festa do pensamento humano. Eu quero também destacar a presença nessa sala do nosso mestre Charles Zacharie Boaou, que está no fundo dessa sala. Graças a ele, nós aprendemos a dizer tantas coisas que às vezes soam estranhas, mas que honram as nossas mentes, entendimentos. Então, eu quero falar sobre a tecnociência e a tecnopolítica em suas relações com a inteligência artificial. Tratando-se do contexto de emergência da tecnopolítica e dos procedimentos que consistem em mostrar como a tecnologia faz de nós soldados, o autor Asma Mallah combina inteligência artificial, redes sociais, implantes cerebrais, satélites e metaverso e etc. E isso tudo para reconfigurar o caminhar da nossa humanidade e do mundo, por essa exposição a um choque tecnológico que será um dos desafios-chave do século XXI. E frente aos gigantes chamados gigantes americanos e suas big techs, que estão na vanguarda da forma como caminha a humanidade.
sabemos que não podemos ter uma ideia da sociedade contemporânea, essa que caminha, sem nos referirmos à tecnociência e também à tecnopolítica. E isso justamente por conta de sua relação com a inteligência artificial generativa. Dito isso, supomos que a chegada da inteligência artificial tornou-se um horizonte incontornável do nosso tempo e também nos traz desafios existenciais. Isso no sentido de que precisaríamos articular tecnociências e sabedoria. E nos traz também outros desafios e também nos expõe aos efeitos negativos que são, ao mesmo tempo, ativos e retroativos, oriundos das tecnologias e também do nosso mundo vivido, de nossa vivência. Então, quando observamos a emergência dos fenômenos sociopolíticos, desse cidadão-soldado e dessas armadas cidadãs, nós observamos que existiria como que uma industrialização da vigilância que está ligada a uma sociedade de controle que envolve essa margem de liberdade de agir e de reagir que poderíamos ter. Observamos, então, que há uma necessidade de ir até as raízes éticas do desenvolvimento técnico-científico em marcha e ir ao centro, ao âmago dessa busca por uma nova marcha do mundo que está ligada ao paradigma do digital, do artificial, constituído pelas tecnociências cibernéticas, pela informática, pela robótica e pela inteligência artificial. É importante observar que existe um problema chamado pelo filósofo de ontologia do porvir, do futuro. E vemos que Charles Boao, filósofo congolês, fala sobre a história e o futuro. E vemos que o problema está ligado no futuro da identidade e na identidade do futuro. Então, precisamos fazer prospecções críticas sobre a mundialidade e a história do futuro. Então, em nossa comunicação, quando escolhemos falar da noção de tecnopolítica de forma particular, é para que nós tenhamos como trabalhar a partir da tese, ainda que ela seja perturbante, que nos mostra que as tecnologias de hiper-rapidez, que são ao mesmo tempo civis e militares, fazem com que cada um de nós, quer queiramos ou não, sejamos soldados. Então, vemos que essa abordagem é bastante ambivalente, mas trata de uma nova ordem mundial que está em jogo em relação à questão da democratização. Então, nós vemos que esses questionamentos são muito importantes, principalmente sobre a democracia, pois essa questão nos expõe ao otimismo e também a uma inquietação vívida sobre o nosso futuro. Dito isso, é importante voltar a pensar nessa falta, nesse vazio essencial, ou seja, o que nos convida a entender essa urgência do essencial, ou seja, o retorno ao humano, porque parece que a nossa humanidade falhou, e isso porque, por conta da tecnologia que paradoxalmente trouxe em voga a fragilidade da força humana, como diz Alain Gras. Parece que tudo fizesse com que o mundo
tivesse se tornado vítima dessa desumanização da sociedade. E vemos que esse fracasso dos indivíduos em comunidade seria como um novo Leviatã de duas cabeças. E esse Leviatã é animado por um desejo poderoso que não conhece limites. Será que isso seria a nova fábrica de um novo Homo Labirinthus? Eu deixo para a reflexão de vocês. Vemos, então, a importância de colocar agora o contexto de justificativas sobre a inteligência artificial e a tecnopolítica, pois essa questão está intrinsecamente ligada com aspectos ligados à tecnologia, à mutação tecnológica e também a conceitos antropotécnicos e do hibridismo a partir dessas mutações tecnológicas. Vemos então as subjetividades do virtual, que possui desafios que são de ordem ética e socioantropológicas. Daí a importância de observar suas implicações metateóricas. A partir dessa compreensão histórica e teórica, vemos que a tecnopolítica aparece a partir de 2010, e isso em favor da literatura anglo-saxônica que traz este relevo, essa compreensão a partir de um universo conceitual da tecnociência. Então, nós observamos que, a partir disso, temos como qualificar tecnologias digitais, redes sociais e toda essa conquista política pelos cidadãos, como ela parece ser. Dessa forma, a tecnopolítica se torna um campo de jogo e um campo de reflexão entre a tecnologia e a política. Assim, observemos que a tecnopolítica ela pode ser vista como algo que traria uma certa confusão entre gêneros, entre tecnocríticas e tecnofobia, mas essa distinção está ligada às exigências racionais e de raciocínio da tecnopolítica. Vemos, portanto, que é importante refletir sobre o bom uso das ferramentas que estão disponíveis hoje. Como eu mencionei, a tecnopolítica e a inteligência artificial se tornaram um campo fértil para a inteligência humana. Então, como trabalhar com a inteligência artificial, a tecnopolítica e o que Alain Touraine chama de novo século político, que nos invita a fazer um bom uso dos objetos conectados para que nós tenhamos realmente como pensar em resolver as questões socioéticas que esse choque tecnológico nos exige observar e investigar. Assim, precisamos pensar na complexidade da inteligência, que também é chamada de inteligência da complexidade. E essa dificuldade, esse enigma em torno da inteligência artificial, fez com que Daniel Ondler dissesse que, tratando-se de inteligência artificial generativa, inteligência artificial simbólica, forte ou fraca, inteligência artificial estreita, geral, explicável, inteligência artificial poderosa, inteligência artificial de síntese, inteligência artificial transformadora, inteligência aumentada, inteligência coletiva, inteligência computacional, inteligência artificial fraca e forte. Tudo isso
não tem como nos prevenir sobre o uso dessa inteligência artificial frente ao mundo sociopolítica, ou seja, na forma como a humanidade caminha rumo a essa militarização do mundo. Então, a questão central é como fazermos para nos liberarmos desse poder da tecnologia. Nesse caso, vemos que trata-se de um trabalho e os filósofos chamam a nossa atenção, porque sabemos que totalidade não é verdade. Então, vemos que é importante observar que a inteligência artificial está exposta ao enigma da inteligência humana, e isso por conta de todo o poder que é mencionado por Gabriel Ganassia, o filósofo da inteligência artificial. Ele acredita que ela não pode sempre ser objeto de um mito, porque se há uma mitificação da inteligência, vamos observar que o medo vai ser criado e precisamos afrontá-lo, porque a humanidade sempre vai se encontrar frente a transformações. E sabemos que dispositivos tecnológicos superinteligentes vão adquirir em breve uma consciência tal, graças à qual eles agirão não somente por eles mesmos, mas em prol deles mesmos. Então, frente a esse nível de reflexão sobre a tecnopolítica, temos outra questão importante sobre como qualificar a tecnopolítica a partir dessa noção transversal, sem que ela perca o que a torna preciosa, para que ela continue conseguindo organizar a sociedade. Então, é aí onde a tecnopolítica está aberta aos problemas éticos e também aos aspectos metaéticos que nós queremos analisar, porque a dificuldade é oriunda do que a própria tecnopolítica traz a partir da análise dos cérebros, e isso nos faz pensar na neurociência e nas ciências cognitivas. Para concluir, eu trago dois aspectos. Primeiramente, uma pergunta. Bom, a partir da tecnopolítica que nos convida à inovação política, a partir de toda essa amplitude, temos algumas perguntas que podemos nos fazer. Que uso queremos nós fazer da inteligência artificial? Com que benefícios? Por que deveríamos continuar a usá-la? Quais seriam os benefícios? Então, vemos que, para além da questão da limitação, o bom uso se impõe. E também temos a seguinte pergunta: que tipo de segurança nós teríamos como sistema a ser implementado para que nós pudéssemos nos precaver de eventuais desvios dessa tecnologia? E a questão da tecnologia também nos mostra que as esperanças das pessoas estão sendo como que cristalizadas. Então, é importante observar, a partir de nossas pesquisas filosóficas, a todos esses pontos para analisarmos os contextos do mundo, para que nós possamos refletir sem ficar apenas pensando em teorias catastróficas. Todos podemos pensar que a tecnopolítica é inseparável da tecnologia. E a tecnologia também, por sua vez, é inseparável da tecnocósmica e, sobretudo, do cosmos, ou do metaverso, do pluriverso, ou seja, a
vários universos que surgem, inclusive o universo artificial. Então, de acordo com Pierre Levy, esses universos seriam os construidores dessa tecnologia que nos faz pensar em tetraedro da inteligência, ou seja, a inteligência artificial, a inteligência humana, a inteligência emocional e a inteligência da complexidade. Eu agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigado pela belíssima apresentação. Agora nós vamos abrir para as perguntas. Sei que virão muitas perguntas, então já aproveito para deixar aqui a minha. Bem, tivemos aqui uma fala sobre o fim do emprego, uma outra que abordou uma ideia, né, de transhumanismo, o fim do humano, e destacaria da terceira fala a questão da vigilância e do controle, né? A pergunta que eu deixo para os três é como fica a democracia? Eu acho que de alguma forma o professor Augusto dá uma boa resposta já no final da fala dele, mas gostaria de deixar essa pergunta aqui para os três. Dito isso, abro as palavras para quem quiser se inscrever. Peço que, quem quiser perguntar, peço que façam as perguntas um pouco devagar, para que a tradução possa ser feita. Sim. Então, eu queria fazer uma pergunta para o primeiro orador, sobre a questão do trabalho, né? Eu queria perguntar se o problema ele se reduz à questão da renda. As pessoas vão perder o trabalho e vão ficar sem dinheiro. Ou se é um problema mais complexo do que a questão da renda, né? Porque eu já ouvi falar que existem propostas do Estado pagar um salário mínimo para todo mundo, para lidar com essa questão da perda do trabalho para a IA, né? Obviamente é uma proposta que não deve ser viável, né? Ou se for viável só em países ricos, né? E não em países como o Brasil, né? Mas suponhamos, assim, for the sake, for the argument, que essa proposta seja viável. Tá, você paga um salário mínimo para todo mundo que vai perder o emprego. Isso resolve a questão? Ou não, porque o problema é mais complexo, né? Não é só a questão da renda. Você vai ter novas relações de dominação que vão acontecer, né? Ou talvez o trabalho tenha uma contribuição para a vida boa, digamos assim. As pessoas não vão ter nada para fazer, não vão fazer nada interessante, então... Né, que tem esse debate se o trabalho é uma coisa positiva ou negativa para a felicidade. Inclusive, eu acho que numa linha marxista, né, eu nunca estudei a fundo Marx, mas acredito que o trabalho seja visto de uma forma negativa. Né? Então, numa abordagem marxista, né, seria bom as pessoas se livrarem do trabalho. Seria um efeito positivo da IA. As pessoas não precisam mais trabalhar e isso era bom porque o trabalho era uma fonte de dependência, né, e coisa e tal, né? Então, dentro, digamos assim, dessa linha marxista de que o trabalho é uma coisa ruim, se você resolve a questão da renda, hipoteticamente, então seria positivo a IA nos livrar do trabalho ou não, porque é mais complicado, tem outras questões além da renda envolvidas? Isso. Eu agradecer esplêndidas apresentações e como também foram esplêndidas, eu tenho também questões para refletirmos, né? Vou ser muito breve e direto essa vez. Eu gostaria de entender a relação, começando pelo último, a relação entre a psicociência, aliás, a tecnociência, a psicopolítica e a questão da tecnopolítica. Porque na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, as mídias americanas chegaram a dizer, essa vez elegemos um humanoide nos Estados Unidos. Então, na sua relação, aqui entra também a questão da democracia que o moderador levantou. O que acha? Existe uma relação mesmo direta entre a psicopolítica e a tecnopolítica? Se não existe, como é que a inteligência artificial hoje pode ser utilizada para que não exista o aprofundamento da crise da democracia? Quanto ao segundo senhor orador, espero não confundir, ou aquele que está no meio lá, o nome não me recordo, sobre a inteligência artificial e o trabalho. Muito obrigado por apresentar esse tema que me iluminou muito, porque brevemente a Amazon vai
licenciar ou expulsar, vamos lá usar essa terminologia em português, expulsar 30 mil trabalhadores a nível do mundo porque a inteligência artificial vai substituí-los. Aqui entram questões geopolíticas. Porque enquanto for o mesmo país, é fácil gerir. Pode-se dar a renda mínima das pessoas, né? Um subsídio social, né? Vamos lá falar dos direitos sociais. Então, é fácil. Mas as empresas hoje, a maioria são transnacional. Aqui entra já o problema geopolítico e geoestratégico. Como é que você pode pensar uma inteligência artificial evitando a crise do trabalho, né? Alienação, aqui a burguesia e, sobretudo, das empresas transnacionais. Ao último, indo para lá sempre, eu gostaria de entender como é que nós podemos contextualizar o pós-humanismo, o transhumanismo no contexto africano. Eu há anos escrevi o tema do existencialismo, fiz a comparação entre o existencialismo europeu, que é nihilista, e o existencialismo africano. Levantei a tese, e os meus artigos foram publicados aqui no Brasil, evidentemente. Levantei a tese do homem medicina do outro homem, que parte dos provérbios da sabedoria africana. No nosso contexto africano, será que esses temas são urgentes ou devemos travar essas temáticas ideológicas? Porque eu penso que a maneira como nós estamos a pensar a existência humana, de fato, me leva à tecnofobia que ouvimos no painel precedente, que Heidegger, a questão do niilismo, tudo isso. É possível, partindo do existencialismo africano, onde o homem é aquele que não é para a morte, mas sim para a vida, travarmos essas ideologias? Essa é a pergunta. Obrigado. Fui muito breve essa vez, mas temos muito tempo. Se tiver outra pergunta ao andar do tempo, é de apresentar. Obrigado. Une fois de plus, bonsoir à vous tous. Et je remercie une fois de plus ce panel. Vraiment des présentations qui sont super enrichissantes et très appropriées pour la conférence dans laquelle nous sommes là aujourd'hui. Je pense que c'est le docteur Évariste qui a commencé à dire que la technologie fait de nous des soldats. Et à bien y penser vraiment, c'est quoi un soldat? Un soldat, c'est quelqu'un qui... Ah non, pardon, c'était le professeur Auguste Innocent, I'm sorry, désolé. La technologie fait de nous des soldats. Je pense que c'est une expression qui est vraiment très appropriée, à savoir un soldat, c'est quelqu'un qui doit obéir quoi que ce soit. On lui dit de faire quoi que ce soit, il doit obéir. Donc, en un certain sens, on est obligé d'obéir à la technologie, à l'aide de la technologie. Et comme l'a si bien dit quelqu'un récemment avec qui j'étais en train d'avoir une petite conversation, on n'a pas d'autre choix. À savoir, par exemple, il y a quelques années de cela, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents voyageaient à cheval. Et maintenant, nous sommes en train de voyager en voiture, en avion. Mais est-ce que, pour autant, y a-t-il pas des gens qui voyagent toujours à cheval? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on est obligé de s'adapter à l'aide de la technologie. Donc, ma question est bien précise. Surtout pour la technopolitique. La technopolitique est utilisée pour plusieurs raisons. Renforcer, surveiller et même manipuler les débats publics. Par exemple, un sondage. Avant les élections, il y a toujours des sondages. On va dire, oui, il y a un sondage. Par exemple, Trump avance sur Biden et quoi que ce soit. Alors, moi, en tant que citoyen, quand j'entends ces sondages, ces manipulations politiques, et je sais que, mon candidat
a presque déjà perdu des élections du fait qu'un sondage prétend que Donald Trump va gagner l'État de Ohio, il va gagner la Floride, quoi que ce soit. Donc, est-ce que, en un certain sens, ces outils numériques, est-ce qu'ils renforcent ou affaiblissent la participation citoyenne? Parce que vraiment, avec tous ces sondages, ces manipulations politiques, on se demande vraiment qui croire et à à quelle fin sont utilisées ces manipulations, que ce soit politique ou quoi que ce soit. Je vous remercie. Obrigado. Eu queria, na verdade, talvez pensando um pouco na fala que eu não ouvi hoje de manhã, que foi a última do Walter Menon, eu fiquei pensando um pouco nessa coisa tão crucial para a inteligência artificial, que são os recursos, né? O minério e a água. Né? A gente está vendo no Brasil, no Nordeste, a construção de vários data centers que utilizam uma quantidade enorme de água. A gente tem falado muito sobre isso. A gente fala bastante do Coltan, que é um trabalho, né, Christian? É um trabalho de crianças, né? É um trabalho muito perigoso, é um trabalho ilegal, mas que permanece sendo feito em grande quantidade, crescente quantidade, porque a demanda de coltan é muito grande, né? E aí, junto com isso, você tem o lítio ali do triângulo do lítio, né? Que é também que envolve muita precarização de trabalho. Você tem o nióbio brasileiro, você tem aí no futuro as questões das terras raras, etc. Mas eu fiquei pensando primeiro nisso, né? Primeiro nessa questão de se a inteligência artificial vai ser autônoma no sentido de autonomizar esses trabalhos, né? Os trabalhos dessas crianças que catam coltan no Congo. Ou seja, se esses trabalhos estão sendo ameaçados, esses trabalhos realmente não estão sendo ameaçados. De fato, esses trabalhos são os trabalhos que mais vão ter. São os trabalhos, como você falou, assim, aqueles que servem à máquina, né? Esses são os trabalhos que vão ter mais em grande quantidade. E aí, aproveitando a deixa e justamente explorando uma coisa que provavelmente a palestra de manhã explorou, mas eu não estava aqui, não ouvi, então fico só imaginando. Isso tudo que a gente está vendo no século XXI é um pouco isso, né? O Christian terminou falando sobre as credenciais iluministas da inteligência artificial, e pronto, né? As credenciais iluministas talvez para muita gente foram justamente uma certa apropriação de um conjunto de ideias do que a gente pode chamar hoje, para usar um vocabulário do século XXI, do sul global, né? Ou seja, dos países que foram colonizados. E aqui você tem isso, né? Ou seja, a gente pode dizer assim, quem pensa na inteligência artificial é justamente o minério, né? O minério que está no Congo, o minério que está no Triângulo do Lítio. Então a gente pode dizer assim, na verdade, tudo isso é uma digamos assim, um certo enviesamento das capacidades de todos esses minérios, né? que são explorados com o trabalho também do sul global, né? Então, assim, fico pensando nisso, né? A inteligência artificial não é justamente, as pessoas falam de um neocolonialismo, etc. Não se trata nem disso, se trata talvez da realização da empreitada colonial por excelência, né? E aí, é claro, como sempre, vendido aos países do sul global em termos de maquininhas e aparatos. Então, eu fico pensando nisso, né? Fico pensando, queria ouvir a mesa sobre isso, né? Assim, é bastante transversal, né? Eu acho, essa questão, porque sem minério a coisa não acontece. O minério é explorado do jeito que ele é explorado. Essa exploração vai aumentar. Enfim, a inteligência vem daí. Enfim, isso tudo são regurgitações de quem perdeu a fala de hoje de manhã. Mas obrigado.
Bom, muito obrigado pelas perguntas, começando pelo meu colega ali que não lembro o nome. Não, começando pela pergunta aqui, né, que foi feita pela mesa, que é uma pergunta muito aberta, obrigado, que levantou a bola, dá para chutar de diversas formas. Como fica a democracia? Acho que é um pano para manga interessante. Não é à toa que a extrema-direita surge na mesma quadra histórica que a inteligência artificial. Não é um acaso, tá? A gente pode pensar como a inteligência artificial privilegia a extrema-direita, tanto no sentido das redes sociais, os algoritmos das redes são um terreno fértil para a extrema-direita, tá? Porque elas privilegiam afetos usados pela extrema-direita. A princípio, não de propósito. A princípio, a intenção é como capturar nossa atenção de uma maneira mais efetiva. Medo e ódio. Sensacionalismo. Por tabela, medo e ódio é o que alimenta a extrema-direita. Então, a extrema-direita vai surfando nessa onda, as big techs percebem que a extrema-direita defende as big techs, então as big techs defendem a extrema-direita e faz um casamento. Então, como é que fica a democracia? Primeiro, pensando então essa coisa das redes sociais, essa questão problemática de como lidar com isso. E o segundo ponto, aumentando a precarização do trabalho, aumentando o desemprego, aumenta-se o ressentimento, aumenta-se a falta de esperança, aumenta-se o ódio, aumenta-se o medo, aumenta-se a extrema-direita. Tá? Então, a extrema-direita é duplamente alimentada pela inteligência artificial. De um lado, pelas redes... Vamos pensar assim, né? Então, economicamente, cria um cenário desfavorável, favorável ao ressentimento, ao medo e ao ódio, e do outro lado, as redes sociais amplificam isso, e, obviamente, a gente tem esse fortalecimento de ideias autoritárias da extrema-direita. Mais uma vez, não é por acaso que o neofascismo surge nessa mesma quadra histórica. Ao colega ali que eu não peguei o nome, pergunta se então a questão é da renda, né? Se uma renda mínima resolveria a situação. E é curioso, essa ideia de renda mínima, originalmente, é de uma esquerda keynesiana. No Brasil, o Suplicy é o porta-voz dessa coisa, mas hoje em dia, quem mais defende a renda mínima não é a esquerda, não é a centro-esquerda, é a extrema-direita. Quem hoje defende a renda mínima é a extrema-direita. Justamente porque sabe desse processo de substituição do trabalho, de aumento da precarização, aumento do desemprego, tentando conter uma convulsão social, espera-se que uma renda mínima apazigue a situação. Isso de forma alguma resolve o problema, tá? Não porque o trabalho seja bom ou ruim, que você trouxe na pergunta também, né? Em Marx, o trabalho é positivo ou negativo. Para Marx, o trabalho nos faz enquanto seres humanos, tá? O trabalho aqui nos faz, os animais não trabalham, nós trabalhamos. Mas isso não significa que é esse trabalho alienado do capitalismo. Trabalho significa como lidamos com a natureza e transformamos a natureza. Prefiguramos, intervimos na prática, né? Mas não esse trabalho do capitalismo. Esse trabalho que é alienado. Esse trabalho que serve para gerar mais-valia, que não serve para emancipar o trabalhador. Um trabalho que desumaniza o trabalhador. É claro, isso ainda no Capital, Marx retoma Aristóteles. Aristóteles imagina as ferramentas de Dédalo da mitologia grega que funcionam por conta própria e pensa, se nós fizéssemos isso, essas ferramentas que trabalham por conta própria, a gente não precisaria trabalhar. É claro, mas isso numa sociedade pós-capitalista, comunista, em que a gente não precisaria desse modo de vida, né? Então, sim, se nós estivéssemos em outro contexto, esse nível de automação surgiria como um presente dos deuses e não como uma ameaça do Satanás. Né? Então é esse contexto social de como essa tecnologia aparece. Então, assim, uma renda mínima universal não seria suficiente porque o trabalhador ficaria subalterno, mais subalterno ainda. Né?
Se hoje o trabalhador ainda tem o poder de fazer greve, ainda tem o poder de interferir de alguma forma na sociedade, mas o trabalhador que só recebe a renda mínima, esse aí é mais sujeitado ainda. Perceba, tem uma coisa interessante que eu deixei subentendido no meu texto. Eu gosto de fazer umas brincadeiras e não explico, e eu tenho certeza que vou morrer e muitas coisas vão ficar aí sem ter sido pensadas, porque obviamente não sou essa pessoa que vai ser mais lida o suficiente para todo mundo entender. Mas qual é o ponto? Quando eu pergunto se as máquinas vão roubar nosso emprego, não é simplesmente o ChatGPT, não é simplesmente um braço mecânico, mas nós mesmos transformados em máquinas. Esse é o ponto também. Esse é o ponto. Esse processo de coisificação do ser humano, do qual Marx já falava. Então, sim, de algum modo, a máquina em si, algorítmica, a robótica, etc., assumiu o nosso lugar, mas nós mesmos nos robotizando nesse processo. Nós mesmos nos robotizando nesse processo. Então, há essa relação de que pensar essa substituição do trabalho, e como bem apontado por Ilan, esse trabalho que é substituído, não é que acaba o trabalho, tem que ter mineração no Congo, tem que ter classificação de dados por indianos, tem que ter subemprego, né? Essa serventia à máquina, essa inversão de que o homem serve à construção, né? Essa inversão. E a pergunta de Celestino, que eu já considero um amigo aí, agradeço a pergunta, que também ajuda a gente a compreender isso, nessa dinâmica transnacional, pensar, então, como pensar os efeitos da Amazon. A Amazon conhecida por ter seus galpões completamente robotizados, né? Os robozinhos pegam as caixas, levam de um lugar para outro e não sei o quê, mas a Amazon tem o seu dinheiro nos Estados Unidos. Como é que nós vamos conseguir, digamos, tentar minimizar esses efeitos negativos se as empresas são transnacionais? Essa é a questão, né? Então, torna a questão mais complexa do que parece. E, para terminar, concordo com Ilan na ideia de que a inteligência artificial, a frase de Ilan, é que é a realização da empreitada colonial. É isso. A inteligência artificial, como vemos hoje, é a realização da empreitada colonial, da automação capitalista, da nossa ânsia de controle, da nossa desumanização. Então, como eu disse mais cedo, não é um raio num dia de sol, é uma hipérbole do que a gente, quanto sociedade, já desenvolve desde a modernidade. Não sei se respondi tudo, mas espero que tenha respondido. Obrigado. Bien, merci beaucoup à ceux pour ceux qui a porté un intérêt sur mon exposé. Peut-on contextualiser le post-transhumanisme par rapport au contexte africain? Do pós-humanismo a partir do contexto africano. Bom, a África está sempre em atraso, como já foi dito, mas a dimensão transhumanista, tal qual ela é abordada por Luc Ferry, onde, de forma muito prudente, observa as regras da moral e que tem consciência dos limites éticos, que visa o bem-estar social a partir dessa ótica, a África não poderia ficar à margem. E quando vamos para além e imaginamos um homem que não é mais um homem, é um homem profundamente transformado, é lá onde o africano vai poder dizer não. Então, podemos dizer que esse transhumanismo dentro do contexto africano seria, quem sabe, uma urgência? Eu não sei se é algo urgente, mas a partir
da evolução das coisas, o africano vai ficar muito contente, imagino eu, com essa mudança de mentalidade. Geralmente pensa-se que isso leva a 50, 60 anos para mudar a mentalidade. E aí eu acho que quando isso acontecer, o africano vai ficar bem feliz de poder ter uma melhor expectativa, inclusive de vida. E dessa forma ele vai passar para essa dimensão. Mas quando pensamos em transformação radical do homem, aí os valores éticos e morais intervêm. E aí, diante disso, o africano vai poder dizer, não, talvez eu esteja contra. Então, eu falaria mais de uma adaptação. Aí, com relação a isso, há uma tecnofobia em termos de transhumanismo a partir dessa visão? Eu acho que não. É bem o contrário, o africano vai conseguir se adaptar. Agora, quando isso acontecer, seus valores fundamentais vão fazer com que eles, vamos ver se a gente vai adiante ou não. Acho que foi a única pergunta que me foi endereçada. Acho que sobre a democracia o meu colega respondeu super bem, então eu vou parar por aqui. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos os que fizeram perguntas. E ao preparar essa apresentação, eu não pensei nunca trazer aqui receitas para vocês, receitas prontas. O que eu imaginei foi trazer reflexões, pistas de reflexão. Foi o que eu tentei fazer, certo? E no que consiste essa reflexão meditativa? Ela busca pensar nessa chegada do Trump. E frente a essa chegada do Trump, nós podemos pensar que ele brinca com essa identidade digital, virtual, essa humanidade digital. Eu acho que ele brinca com isso, de certa forma. E, nesse sentido, nós devemos buscar as nossas forças, nos revitalizar com os valores, porque dessa forma, indo atrás dos nossos valores, nós vamos sempre nos revitalizar como humanos. Mas, como estamos falando aqui dos americanos, eu gostaria de convidá-los para mergulharmos no contexto que precedeu a elaboração da minha reflexão sobre tecnopolítica. Vejam aqui, quando lemos Malá, no capítulo 7, temos aqui, a dinâmica foi fortemente acelerada pela guerra na Ucrânia, tendo como resultado uma intensificação da fragmentação do ciberespaço. Observamos questões ideológicas reproduzidas a partir da questão geopolítica. Estados Unidos, Europa, China e Rússia avançam e com ambições poderosas que se afirmam, enquanto Turquia, Arábia Saudita e Índia também mostram-se com projetos claros. 2 pontos. Tecnologia total. A tecnopolítica se identifica aqui com o que o autor traz como uma hipervelocidade. E para manifestar essa cyberpotência, esse cyberpoder, eles precisam colocar não somente o aspecto econômico, mas também a capacidade de usarem armas nucleares, do artificial, ou seja, tudo isso traduz bem a vontade de poder que eles têm e que eu mencionei. Então, antes de mais nada, há essa vontade de se afirmar para dominar, certo? Então, podemos pensar em poder e a potência. A segunda parte da minha resposta às perguntas que me foram feitas consiste em analisar o que entendemos como relação entre o psicotécnico e político. É uma relação complexa e
Os francófonos conhecem bem um autor da Borra que fala de uma relação dialógica. Então, para além da dialética, na relação dialógica temos 3 palavras: complementaridade, a associação e o antagônico. Então, as coisas podem se associar, se completar, mas elas ficam em si idênticas a elas mesmas. Então, o importante nessa relação dialógica é a emergência. Um ser humano pode emergir para agir para além do que ele é. Nós ouvimos falar da transcendência há pouco, então, ir além. A questão da democratização nos permite distinguir o que entendemos como democracia e democratização. Se eu tomar como ângulo de vista a democratização, é porque eu a entendo como sendo um processo através do qual a democracia, como ação sociopolítica, mostra-se a partir de seus próprios limites, mas também vai um pouco, ela empurra seus limites para que ela possa progredir, para que ela saia do que eu chamo hoje do fim das certezas políticas, porque sempre é importante pensar que a renovação da democracia, mas, sobretudo, o surgimento de um mundo democrático pelo surgimento do ser humano, uma vontade de ir além dos limites, dos fracassos, sempre confiando no homem. E é o que Paul Ricoeur chama de capacidade do homem de ultrapassar os seus limites. E qual seria a tela de fundo da minha reflexão? Bom, eu não sei se vocês acompanham a Marcha da África, ou seja, o caminho que o africano faz para avançar. Sempre avançamos a partir dos nossos pontos de vista, das regras estabelecidas, ou seja, por um lado existe soldado, cidadão, por outro há armadas e cidadãos, mas nós vemos que parece que há o fim das atitudes democráticas e quando isso acontece, um golpe de Estado é estabelecido. Deste ponto de vista, quando assistimos a uma militarização da democracia a partir desse ângulo, vemos bem que a arma, no sentido artificial, participa também como estratégia de conquista do poder. E isso me permite falar sobre a questão dos valores. E Max Weber coloca o problema da neutralidade axiológica. Então, seria possível aplicar os valores, ainda que sendo democráticos, a partir de um prisma objetivo? Essa é uma reflexão, pois somos seres humanos. Então, eu diria que todas essas questões que nascem do nascimento da tecnopolítica e que nos levam a refletir sobre esse crescimento do cidadão soldado ou de um exército cidadão, tudo isso coloca no pensamento da tensão essencial entre o justo e o verdadeiro de Button. Essa é a minha tentativa de resposta, ok? Para todas essas perguntas. Obrigada. Olá, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer. Encore un tour de questions. Merci beaucoup. Perguntas, né? Eu vou tentar fazer uma pergunta que não sei até que como vocês conseguirão responder ela, né? Eu sou estudante de geografia, né? Primeiramente. E aí toda essa conversa ela me chama a atenção, especialmente, né, para um objeto talvez central, muitas vezes trabalhado na geografia, né, que é o espaço, né? Então, e partindo um pouco da perspectiva do Milton Santos, né, em que ele fala que o período, né, que nós encontramos é o período técnico, científico, informacional, né? Queria
pedir à mesa, né, para ensaiar um pouco uma reflexão sobre se há um avanço nessa periodização, né, talvez um período técnico, científico, informacional, artificial, né, acrescentando esse termo, e de que forma o avanço, né, da inteligência artificial pode interferir nas relações espaciais, né, e sobretudo, né, em escalas menores, né? Temos a escala global, né, o espaço enquanto totalidade, e nas outras possibilidades, né, da gente fazer uma leitura espacial através do lugar, por exemplo, né, as disputas territoriais também, como ficará, né, nesse novo cenário de avanço da inteligência artificial. Bom, uma pergunta que me convida a pensar, porque não, digamos, tenho formulado exatamente uma resposta sobre isso, né? Mas eu diria que essa relação espacial, a transformação, primeiro, vem, como já foi debatido aqui no turno da manhã, essa questão da mineração, da produção dos materiais para a inteligência artificial, que a gente tem uma interpretação meio esquisita, como se a IA fosse algo incorpóreo. Não tem corpo, isso vem de algum lugar, né? Isso foi minerado, isso foi explorado na natureza, isso foi feito por trabalhador precarizado, isso invadiu territórios, isso envolve toda uma geopolítica no sentido de disputa de terras raras, que hoje é uma das questões mais fundamentais sobre isso. Então, sim, essa é uma questão fundamental, mas diria além também. Essa coisa de uma prevalência do mundo virtual sobre esse mundo físico. A geração de muitos de vocês, muito influenciado pela pandemia, mas não só, essa coisa de atividades online, da presença maior nesse mundo, fez com que surgisse uma dificuldade no contato tete a tete. Eu até falei francês agora aqui, né, para mostrar que eu também sei. Então essa dificuldade da vida real, de olhar na cara da pessoa, né, de estar de fato frequentando os espaços públicos, de vir num evento como esse, de participar de fato dos espaços públicos da cidade. Ou seja, há um sacrifício do mundo material para a construção de um mundo virtual, tá? Um sacrifício tanto da natureza quanto dos trabalhadores para a criação de um mundo virtual. Da mesma forma que há um sacrifício no sentido de uma desumanização do trabalhador, uma coisificação do trabalhador para uma autonomização da máquina. Então faz parte também dessa inversão. E eu acho que é isso que eu posso te dar. Não sei se eu posso te oferecer mais coisa que isso, não. Espero que tenha ajudado. Oui, l'intelligence artificielle en géographie, mais la géographie ne peut pas s'en passer, hein. La géographie physique, aujourd'hui on ne peut pas se passer. A questão da inteligência artificial, da conquista do território, esses assuntos estão entrecruzados. Falamos também na geografia, temos a questão da ciência geomática e vemos que é um conjunto de ciências ligadas ao processamento, análise de dados georreferenciais, e tudo isso passa por algoritmos, inteligência artificial. Então, os geógrafos estão realmente ali dentro da inteligência artificial. A geografia não pode mais ficar sem algoritmos e sem inteligência artificial. Essa é a minha resposta. Obrigada. De todos e todas, os três professores que compuseram a mesa. Pode.